Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do escritório MCD Advogados. Meu nome é Anderson e hoje eu falarei sobre o vício redibitório ou o vício oculto, suas características, o seu conceito e o prazo para que ele seja reclamado. Bom, segundo Maria Helena Diniz, o vício redibitório ele é um defeito existente, defeito ou falha existente numa coisa alienada, objeto de um contrato comutativo. O que é um contrato comutativo? Um contrato comutativo ele é aquele contrato de prestações certas e determinadas, onde cabe as partes antever as vantagens e os sacrifícios com relação a esse contrato e que geralmente se equivalem justamente porque não envolve nenhum risco. Um exemplo do contrato comutativo é a compra e venda. A compra e venda, onde o vendedor ele sabe que irá receber um valor, a expectativa que ele tem de receber um valor que atende os seus interesses, e por outro lado o comprador ele tem o desejo da posse daquele objeto que ele tanto procura. Bom, o vício redibitório ele é a falha ou defeito existente justamente neste objeto que torna a coisa imprópria para o uso ou que lhe diminua sensivelmente o seu valor, de tal modo que durante o ato negocial, durante a celebração desse contrato comutativo, se esse defeito ele fosse constatado, não se negociaria, não se realizaria o presente contrato. Bom, o Código Civil, em seu título 5, aliás, título 4 do capítulo 5, ele traz sobre o direito das obrigações. A parte das obrigações ele traz sobre o vício redibitório. Ele traz em seu artigo 443 que se o alienante conhecia o defeito da coisa, restituirá o valor com perdas e danos. Caso o alienante não saiba, não sabia do defeito pré-existente no seu produto, ele apenas restituirá o valor com as despesas do contrato. Bom, o que é isso? Se o alienante, na época dos fatos, na época da celebração do contrato, ele já sabia, se ele já tinha o conhecimento do defeito no seu produto e mesmo assim ele celebrou o contrato, sabendo que haveria o risco de futuramente dar problema, ele assume com as perdas e danos que causar. Se ele não sabia, ele apenas restitui o valor e mais as despesas do contrato. O artigo 444 do Código Civil também, ele traz que a responsabilidade do alienante ele subsiste mesmo que a coisa venha a perecer diante da posse do alienatário. Então, o que é isso? Mesmo durante a posse, mesmo que o alienatário ele tenha posse, se a coisa perecer devido ao problema decorrente, é de propriedade, esse defeito do alienante, é de responsabilidade do alienante. O que essa teoria visa? Essa teoria ela visa garantir justamente o negócio jurídico no que se refere à transferência de bens, ou seja, os vícios redibitórios eles referem-se a defeitos materiais ocultos. Bom, para que um vício redibitório ele seja caracterizado, eles decorrem, na verdade, de três defeitos: o defeito prejudicial, um defeito oculto ou um defeito pré-existente. Cabe ressaltar então que o vício redibitório ele é aquele que diminua sensivelmente o valor da coisa, ou então que impossibilite que lhe seja dado o destino final, que seria normalmente o do objeto. Bom, cabe ressaltar então que os vícios redibitórios eles não cabem em contratos unilaterais, apenas em contratos bilaterais comutativos, nos quais se transfere a propriedade, onde cabe a recusa de decorrência de defeitos ocultos que a desvalorizem ou a tornem desqualificada para o fim a qual ela se destina. Um exemplo que nós tomamos aqui é um caso de um veículo automotor. A montadora ela estipula um prazo de 3 anos como garantia desse veículo. Acontece que, findado esse prazo, esse lapso temporal de 3 anos, o veículo automotor ele pode apresentar defeitos decorrentes de um vício oculto ou um vício redibitório, de um defeito de fabricação, que na época
da alienação, da celebração desse contrato comutativo de compra e venda, onde o consumidor ele vai e adquire o produto, ele não tinha conhecimento desse tipo de problema, desse vício oculto que estava embutido justamente na sua compra, e decorrido o prazo dos 3 anos da garantia, esse problema ele vem à tona e resolve aparecer como um problema que justamente danifica o objeto qual ele comprou, diminuindo o valor e não caracterizando o fim necessário a que lhe era dado. Bom, esse é o tipo do vício oculto, que é um defeito de fabricação que durante o período que estava sob a posse do proprietário, ele apresentou o defeito. Então é de responsabilidade do fornecedor, é de responsabilidade da montadora, mesmo findando o prazo de garantia, que ela restaure, que ela ressarça devidamente o seu consumidor. O artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo 3º, ele traz justamente o prazo para que seja reclamado esse vício oculto, que ele diz que o prazo decadencial, tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial ele inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Então, a partir do momento em que o proprietário ele descobre o defeito do seu veículo, começa a decorrer o seu prazo para decadencial de poder entrar e reclamar o seu direito. Bom, finalizando dessa forma, esse foi um exemplo que nós achamos mais fácil compreensão. Finalizando então, um conceito básico assim, sobre o vício oculto ou o vício redibitório, que é aquele que desnatura de tal forma o objeto, tendo em vista a finalidade a qual ele se destinava, ou deprecia de tal extensão que na época do contrato, se fosse de conhecimento, ele não seria celebrado. Bom, essa foi mais uma videoaula do escritório MCD Advogados. Não deixe de acessar o site www.mcdadvogados.com.br e até a próxima.